eu cheguei para fazer uma compra, né? E quando eu estava subindo do estacionamento, eu passei na frente de alguns funcionários do próprio supermercado que estavam lá. E aí começou aquela série de assobios e cantadas. De primeiro momento eu ignorei, porque eu estava realmente muito apressada. Mas quando eu voltei, aquilo ali ficou mais agressivo. E aí eu meio que perdi a paciência e reclamei para ele mesmo, chamei segurança, chamei gerente e falei que aquilo que ele não deveria fazer, porque eu era uma cliente e ele era o empregado do supermercado. E eu, acima de tudo, eu era uma mulher. E ele era um moleque porque ele estava fazendo aquilo. O que acontece é que a gente, mulher, é muito acostumada a aceitar esse tipo de cantada e a ignorar, mas a gente não deve ignorar, a gente tem que realmente reclamar e se impor perante esse tipo de situação, que é extremamente desrespeitosa. E é um assédio previsto em lei, que você não pode assediar qualquer pessoa assim, uma mulher, só por ela ser mulher, ou por ela estar de saia, ou por ela estar de short. Você não pode, você tem que respeitar. A Andressa é uma das centenas de mulheres que diariamente passam por situações vexatórias ou de violência no mundo. Cerca de 120 milhões, segundo o levantamento feito pelas organizações das Nações Unidas. O caso que envolveu a jornalista pode ser considerado como assédio. E o assédio pode ser sexual, processual, moral ou psicológico. O que há de comum entre eles é a insistência de alguém contra a vontade de outra pessoa. Muitos assediadores usam a desculpa da paquera para justificar o abuso, mas existe um limite entre a paquera e o assédio. Então, Fívia, existe um limite entre assédio, flerte, paquera. Que limite é esse? Então, a partir do momento que se torna inconveniente, inapropriado e até mesmo ofensivo, já deixou de ser paquera há muito tempo, né? Paquera é uma coisa saudável, recíproca, a pessoa se sente à vontade para corresponder. A partir do momento que ela diz não, a pessoa insiste e ela já está se mostrando incomodada, aquilo passa a ser assédio. Principalmente uma puxada do cabelo, um toque não permitido pela pessoa. Então, isso já é assédio. Inclusive, palavras ofensivas de cunho sexual também é assédio. Infelizmente, todos os tipos de assédio têm aliados que contribuem para a propagação desse comportamento abusivo. Entre eles, o machismo de homens e mulheres, o medo e a culpa que a própria sociedade atribui às vítimas dos assediadores. Cultura instalada, inclusive no nosso país, ela faz com que as mulheres se sintam culpadas. E a política é voltada para isso, de que não existe culpa. A pessoa pode se vestir da maneira que ela quiser, ela pode dançar da maneira que ela quiser, o corpo é dela, ela dispõe da forma que ela bem entender. Então ela não tem culpa, o ser é racional. O homem também é racional. Então ele não pode colocar suas atitudes impróprias, indevidas, como culpa da mulher, porque ela dançou sensual, porque ela usou roupas curtas. Isso não é culpa de ninguém, assim como o homem, né? Ele também não é culpado. Em 2014, o Instituto Avon divulgou uma pesquisa que mostrou que 78% das mulheres brasileiras já haviam sido assediadas em locais públicos. Apesar das campanhas educativas, outro estudo demonstrou que o assédio é comum no país. Uma pesquisa realizada pela ONG É Nós Inteligência Jovem em 370 cidades brasileiras, onde foram ouvidas 2.285 mulheres na faixa etária de 14 a 24 anos e com renda familiar de até R$ 6.000, revelou que 94% dessas mulheres já foram assediadas sexualmente e verbalmente. Entre os crimes praticados, 72% foram cometidos por desconhecidos. São as famosas encoxadas e passadas de mão no transporte público. O estudo também revelou que a palavra rua foi a mais citada entre as entrevistadas. De acordo com essas mulheres, elas se sentem oprimidas e inseguras no espaço público. Já em São Luís, os números de boletins de ocorrência ainda são tímidos. Mas essa realidade está mudando e a quantidade de boletins de ocorrências na Delegacia da Mulher vem aumentando. O principal deles é o assédio moral, tipificado no Código Penal no artigo 216-A, com pena de detenção de 1 a 2 anos
para o culpado pelo assédio. Nós recebemos denúncias sim de mulheres que passam por esse tipo de situação, que vão desde o assédio sexual, como está previsto no Código Penal, a outras situações que são assédio moral, mas que não exatamente se caracterizam dentro do que diz a lei no artigo 216-A do Código Penal. Então, algumas situações que não são trazidas aqui para a delegacia podem configurar, além do assédio sexual, perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal, ou mesmo um crime de injúria. E, paralelamente a isso, também há a possibilidade também de uma reparação na área civil, em que ela pode procurar seu advogado ou defensoria pública para que ela tenha aquela reparação pelo dano moral causado. Apesar da lei considerar crime apenas o assédio moral, que acontece geralmente no ambiente de trabalho, a delegada explica que é preciso denunciar o assédio e tentar penalizar o agressor, mesmo que seja apenas por danos morais. Porque para que se caracterize o assédio sexual previsto no Código Penal, há de haver uma hierarquia, uma ascendência entre aquele assediador e o assediado ou assediada. Até porque o assédio sexual também pode ocorrer também de uma mulher para um homem, né, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, nesses casos em que há uma ascendência ou há uma hierarquia entre o assediador e o assediado, é difícil que a mulher tome a decisão de denunciar, porque a gente sabe que ela depende ou ele depende daquele emprego, e também sabe que as pessoas que têm conhecimento daquilo, elas normalmente não querem se envolver, porque sabe, bom, se eu me envolver, eu posso perder meu emprego, e aí então eu prefiro me esquivar daquela situação para evitar perder o meu pão de cada dia. A jornalista maranhense Nara Rodrigues também foi vítima de assédio enquanto trabalhava como jurada durante os desfiles das escolas de samba de São Luís. Ela denunciou o caso na rede social depois que buscou sem sucesso apoio dos organizadores do evento. E Nara também fez um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher da capital. Eu fui contratada através de um edital pela Secretaria Municipal de Cultura para ser jurada no Carnaval de Passarela de São Luís. E eu já fui jurada outras vezes, nunca tive nenhum problema, sempre foi um trabalho tranquilo, né? Só que dessa vez eu passei por uma situação muito vexatória, né? Nos 2 dias em que eu trabalhei como jurada, eu fui importunada com cantadas desnecessárias por um funcionário da empresa contratada para cuidar do som da passarela do samba. E aí eu passei o problema para as funcionárias da Secretaria Municipal de Cultura responsáveis pela área dos jurados e nenhuma providência foi tomada. Quer dizer, fizeram pouco caso. A denúncia de Nara se espalhou nas redes sociais e ganhou destaque nos meios de comunicação da cidade. Muita gente a apoiou, mas ainda houve quem acusasse a jornalista de tentar chamar a atenção. Eu tive muito apoio nas redes sociais, eu busquei sim as redes sociais, porque eu acho que é o meio de divulgar essas coisas e foram para os blogs. Claro que eu vi alguns comentários ridículos que eu ignoro, mas a grande maioria apoia sim e a gente não pode calar. Tem que denunciar. É pela falta de denúncia que chega a extremos de mulheres serem violentadas, serem mortas, serem agredidas. Segundo Vivian Bauer, vice-presidente da Comissão da Mulher na OAB Maranhão, é na rede social que muitas vítimas do assédio têm encontrado coragem para denunciar o abuso. A rede social sempre começa como um entretenimento e as pessoas começam a perceber que ela também serve para denunciar, que ela também serve para propagar as informações, as denúncias, e isso é maravilhoso, porque toma uma dimensão e uma proporção que ajuda a criar políticas para voltar para esse tipo de problema na sociedade. Então, é muito bom, é importante. Se puderem fazer as denúncias também por rede social, mas lembrando que rede social também não é o suficiente. Vá à delegacia, Disque 180, mas a rede social tem um grande papel. Para quem é ou foi vítima de assédio e prefere não fazer a denúncia na rede social, a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal oferece o Disque Denúncia 180. Uma central de atendimento para que esse tipo de crime ou contravenção contra as mulheres cheguem ao conhecimento da segurança pública e os culpados
penalizados. Tem que denunciar qualquer tipo de assédio, não pode aceitar, principalmente os mais graves. E falar na hora, repreender, e se a pessoa continuar, denuncia mesmo. Porque não se pode aceitar esse tipo de coisa. Já passou o tempo que a mulher aceitava as coisas calada, hoje em dia não pode aceitar.